A graça e a paz a todos. Peço que os irmãos abram a escritura em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 11. E depois vamos ler também o 14 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Então é interessante essas duas, podemos chamar assim de duas passagens, né, que nós lemos aqui. Essa que vai do versículo 11 ao 18 do capítulo 13, e essa outra que vai do versículo 1 ao 5. Porque nós podemos fazer aqui 2 paralelos. Nós temos, né, num lado, uma besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas no outro paralelo nós temos aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Num lado nós temos esta besta que, apesar de ter chifres semelhantes a um cordeiro, ela falava como dragão, e ela faz com que aqueles que ela engana recebam uma marca, né, um sinal nas suas testas ou na sua mão direita. E eles adoram, né? Convence eles a adorarem o anticristo, a primeira besta. E já que nós temos no outro lado, né, o paralelo, 144.000 selados nas suas testas, né, dizendo-lhe que está escrito que o nome do seu Pai, o nome de Deus, né, está nas suas testas. E eles estão ali também em adoração, só que adorando aquele que é o único digno de ser adorado, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, adorando a Trindade. E
Então é digno de nota a gente perceber, sabe, esse paralelo que acontece aqui nesses dois momentos. Mas vamos voltar ali, versículo 11, né, do capítulo 13. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Então aqui essa besta que é a segunda que aparece neste capítulo 13 é o falso profeta. Nós vemos, por exemplo, que quando o Senhor Jesus voltar a esta terra, tanto o anticristo, né, que é a besta, como o falso profeta estarão juntos e serão ambos destruídos, serão ambos condenados pelo Senhor eternamente ao lago de fogo. Por exemplo, Apocalipse 19, versículo 19, Apocalipse 19, 19, diz assim, ó, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, percebam que aqui o lago de fogo ele é inaugurado por quem? Pela besta e pelo falso profeta. Essas 2 bestas descritas aqui no Apocalipse 13 são aqueles que inauguram o lago de fogo. São os primeiros a serem lançados lá. Porque 1000 anos depois, quando Satanás, após o milênio, ele é solto do abismo, Satanás não vai para o lago de fogo imediatamente, ele vai para o abismo. Quando ele é solto do abismo, ele novamente promove uma última rebelião contra Deus, e aí ele finalmente então é lançado no lago de fogo, mas diz lá que onde já estavam a besta e o falso profeta. Capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas voltando aqui, Apocalipse 13, no versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então, esse falso profeta, ele vai enganar as nações, e como nós já vimos no culto passado, domingo passado, lendo ali em 2 Tessalonicenses, a manifestação do anticristo é segundo o poder de Satanás, é segundo a operação de Satanás, diz assim, com todo o poder de mentiras, de milagres, prodígios, para o quê? Para conduzir as nações ao engano. Justamente por quê? Porque não amaram a verdade, então são entregues ao engano, entregues aos seus próprios caminhos. E então diz que o versículo 14, engana os que habitam na terra, e conduz eles a uma falsa adoração. Em vez de adorarem ao Deus vivo, passarão a adorar ao anticristo e ao dragão. Aí diz assim, na metade do 14, diz assim, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. É interessante que no versículo 15 diz assim, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Então o falso profeta, ele faz sinais, faz maravilhas ali diante das nações da terra e engana estes para que passem a adorar o anticristo. Só que é dito aqui, então, que esse falso profeta, só um dos sinais que ele vai fazer, um dos milagres que esse falso profeta vai operar é o quê? Foi concedido a ele que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Aqui nós podemos fazer eu quero fazer referência aqui a um texto, mas depois a gente já vai voltar aqui e ampliar um pouco mais esse capítulo aqui, esse versículo, aliás. Mas isso aqui faz muito, assim, tem uma conexão muito próxima, lá com o livro de Daniel, quando Nabucodonosor, primeiramente ele tem um sonho, e aí naquele sonho ele vê uma estátua, ele vê uma imagem
que tinha uma cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E fala dos 10, né, os pés com 10 dedos, né? E esses pés de ferro misturado com barro. E aí vem uma pedra que é cortada, não com mãos, mas é cortada de um monte, e ela é arremessada contra os pés da estátua, e toda a estátua se esmigalha. E esta pedra se transforma numa montanha, né, que é um reino que não terá fim, que durará para sempre, eternamente. E aí ninguém conseguia desvendar qual era o significado desse sonho, ao ponto que Nabucodonosor chega a ordenar que todos os magos, sábios e tal, fossem mortos. Mas, por fim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles oram ao Senhor, Deus concede sabedoria a Daniel para interpretar este sonho. E ele chega diante de Nabucodonosor, interpreta o sonho, diz, né, que a cabeça da estátua era ele, era o próprio Nabucodonosor e o seu reino, a Babilônia. Mas que depois viria um outro reino, então tinha o peito, mas os braços também, né, de prata, que era o reino da Média e da Pérsia. Por isso, 2 braços, porque eram 2 povos juntos, né? Depois vinha o reino da Grécia, né, na sequência, que era o ventre. Depois vinha o que veio depois do reino da Grécia foi o Império Romano, que posteriormente se divide, né, em Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e por isso, né, a perna, que são 2 pernas, né? Mas por fim nós temos os pés, que é de ferro misturado com barro. E nesses pés temos 10 dedos, que justamente esse é o ponto, né, onde a pedra, que é o reino de Cristo, que é Cristo e o seu reino, Cristo esmigalha, então, é o quê? Os pés. Por quê? Porque é o reino que vai estar atuando no mundo quando o Senhor Jesus voltar, que é o reino da besta, onde a besta recebe a autoridade de 10 reis, por isso os 10 dedos da estátua, que também faz referência àquele animal lá do capítulo 7 de Daniel, que tem 10 chifres, e onde nós vemos também aqui a própria besta, né? Ela é descrita como tendo tendo sobre as suas cabeças 10 chifres. E então tudo isso aponta para esse reino final, que é o reino da besta, o reino que Cristo vai destruir quando voltar. Agora, Nabucodonosor, né, ele ouve, né, aquela interpretação, exalta Daniel, tudo. E só que na sequência, no capítulo seguinte, nós vemos que ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. Inteirinha. E manda que todos os povos adorem aquela estátua. Vê como aquilo já era algo que era um tipo, né, que estava apontando. Nabucodonosor é um tipo que aponta para o anticristo. Aquela estátua, né, que Nabucodonosor fez é um tipo que aponta para esta imagem da besta que será feita aqui. E só que Nabucodonosor ele faz toda ela de ouro, né? Provavelmente naquele intento assim, o meu reino não vai passar, o meu reino vai durar para sempre. Por isso, né, que a estátua que ele fez não era exatamente como a do sonho, né? Cabeça de ouro, braços de prata, ventre de bronze, não. Toda ela é de ouro porque meu reino vai ficar até o fim, né? Aí, provavelmente essa, né, é a intenção dele, né? Mas, né, esse arrogante, né, Nabucodonosor era um homem muito soberbo, tanto que depois Deus manda um juízo sobre ele. Vamos abrir lá em Daniel, que é interessante, sabe, a gente observar algumas coisas, como faz referência aqui a esse período, né, da grande tribulação, do anticristo, né, e tudo mais, esse período ali. Especialmente a figura de Nabucodonosor, que era o rei de qual povo? De qual nação? A Babilônia. Justamente aquele que é, né, descrito aqui no Apocalipse, né? A cidade, a grande cidade da Babilônia, né? Tudo, sempre, né, o vínculo do anticristo é com Babilônia no Apocalipse.
Lá no capítulo 4 de Daniel, diz assim, ó, capítulo 4 de Daniel, e versículo 24. O rei Nabucodonosor teve um sonho, um outro sonho lá com uma árvore, né, mas não vou querer escrever todos, né, os detalhes do sonho, mas, novamente, Daniel é quem interpreta esse sonho. E aí, no versículo 24, Daniel começa a interpretar e diz assim, ó, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, até que ele conhecesse que o Senhor, né, que o Altíssimo é quem tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, Nabucodonosor não vai poder fazer nada quanto a permanecer como rei ou alguma coisa do tipo. Não. Deus é quem tem esse poder, né, de conceder os reinos para quem ele quiser e por quanto tempo ele quiser. É interessante aqui que diz aqui que passariam sobre ele quanto? 7 tempos, justamente fazendo referência a esses 7 anos, né, finais. E aí diz assim, ó, versículo 26, e quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. O profeta Daniel que não deixou de chamar o rei Nabucodonosor ao arrependimento. E aí diz assim, versículo 28, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Olha só que, como, né, era orgulhoso, centrado, né, em si mesmo, né, se achava, né, o cara. 31, olha só, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, percebam aqui, Nabucodonosor, ele literalmente se tornou uma besta, né? Por 7 anos. E até que ele pôde reconhecer, né, que é Deus quem tem o domínio sobre tudo. Deus é o soberano. Mas antes disso, né, antes de ele receber esse juízo sobre si, foi quando ele fez aquela imagem. Vamos só voltar aqui um capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel diz assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era, olha, percebam aqui as medidas, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Só faltou os 600 aqui, né? Mas os 60 e os 6 estão presentes aqui. Isso não é em vão, não é à toa, não tem nenhum número aleatório na Bíblia assim que esteja ali por nada. Com certeza está indicando, aqui não era já o reino da besta, não era Nabucodonosor, ele é apenas um tipo que aponta para o anticristo. Seu reino é um tipo que aponta para a grande Babilônia dos tempos do fim.
Essa imagem também era um tipo que aponta para a imagem da besta que será erigida no fim dos tempos. Por isso até eu creio que não foi colocado, né, não tinha aqui um vínculo ainda já com os 600, né, não era, por quê? Porque não era completo, era apenas um tipo. Estava ainda apontando para aquilo que no final será completo. Aqui ainda era 60 e os 6, né, mas os 600 é só no reino, literalmente, né, quando vier o reino do anticristo. E aí o que ele faz? Né? Ele manda reunir os príncipes, prefeitos, governadores, todos os povos ali, diante da imagem que ele tinha levantado. E ele ordena, né, que quando houvesse som de vários instrumentos musicais, todos se prostrassem e adorassem a imagem que ele havia feito, a estátua que ele havia levantado. Mas o que acontece? Há 3 homens que não se prostram, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles são denunciados, né? Diz assim, no versículo 10, tem alguns homens, né, que denunciam, né? Diz assim, ó, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Aqui também, ele poderia ter dito assim, ó, que se aqueça o dobro, né, que se aqueça 3 vezes mais, mas não, diz assim, que se aqueça 7 vezes mais, também fazendo, né, referência ao período da grande tribulação, que será, né, o período né, de mais intensa perseguição, né, para o povo de Deus, né, que jamais houve. Então, esse 7 vezes mais aqui também é algo que está apontando, né, para o período da grande tribulação. E por fim, então, esses homens são lançados, né, com tudo aquilo que eles tinham dentro da fornalha de fogo, só que, né, Deus os livra. O Senhor os livra, né, ficam todos ali né, impressionados, inclusive Nabucodonosor, né, vai até, né, lá perto da fornalha, né, e diz, né, no versículo 26, né, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, coisa tremenda, né? Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Sabe, a gente vai lá, faz um churrasco, né? Depois fica todo, né? Às vezes tu toma banho e mesmo depois do banho ainda tem cheiro de fumaça no cabelo. E coisa. É uma coisa, né? Mas olha que coisa tremenda isso. Eles estavam lá dentro da fornalha, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, né? Tal foi, né, o livramento do Senhor, né? Tão completo, né? Falou Nabucodonosor, olha que interessante isso que Nabucodonosor faz aqui.
falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E essa vai ser a decisão de todo o povo de Deus, diante da besta, diante do falso profeta, diante da imagem que for erigida. A posição do povo de Deus vai ser que, mesmo que tivermos que entregar os nossos corpos, nós não serviremos e nem adoraremos algum outro Deus, senão o nosso Deus. E aí Nabucodonosor diz assim, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser, olha só, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então percebam que a única coisa que Nabucodonosor colocou ali, quando ele proclamou esse edito, né, é que ninguém poderia fazer o quê? Blasfemar contra Deus. Ele poderia ter colocado outras, né, situações ali, mas não, ele coloca, ninguém poderia blasfemar. Qual é uma das características do anticristo que nós vemos ali, que nós já vimos no domingo passado? Ele é alguém que vai abrir a sua boca em blasfêmias contra Deus. Fala assim, que foi-lhe dada, é muito interessante isso, né? Porque diz claramente no capítulo, lá agora, voltando para Apocalipse 13, versículo 5, que diz que ao anticristo, né, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Depois, olha só, pensa, 2 versículos falando só disso. Porque e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então percebam que há uma ênfase na questão da blasfêmia no período do governo do anticristo. Se o anticristo, se a besta vai blasfemar contra Deus, será que aqueles que estiverem seguindo a besta, será que eles não irão blasfemar? É óbvio que os seguidores da besta irão blasfemar. Uma coisa que vai caracterizar aqueles que seguem a besta, aqueles que adoram a besta, o anticristo, é que eles blasfemarão contra Deus. E isso nós podemos ver aqui em vários exemplos, tá, meus irmãos? Olha só. Apocalipse, capítulo 16. E no versículo 9, diz assim: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Pensando que aqui, quem são estes? São os seguidores da besta. Fala claramente, menciona um pecado que eles cometeram. Eles blasfemaram. Depois, mais adiante, a gente vê aqui, versículo, bom, só a sequência já, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então, nós vemos uma segunda vez os seguidores da besta blasfemando. E é mencionado aqui. O único pecado que é mencionado aqui que eles cometem, além do fato de não se arrependerem, né, é o de blasfemarem. E por fim, nós vemos a 7ª taça sendo derramada, né, no versículo 17 ali, né, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens, olha só o que ele faz, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então percebam que por 3 vezes é mencionado que os homens blasfemam contra Deus.
Então, uma característica daqueles que seguem a besta é que eles imitam as suas obras. Assim como aquele que crê em Jesus Cristo, que está unido pela fé a Jesus Cristo, é um imitador de Cristo, aqueles que adorarão a besta e seguirão a besta serão também seus imitadores. E assim como a besta blasfemará contra Deus, aqueles que seguem a besta também blasfemarão. Apocalipse 13, versículo 14, diz assim, falando sobre aqui a segunda besta, né, o falso profeta, que ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos homens que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então, quem faz a imagem não é o próprio falso profeta. O falso profeta, ele ordena, ele dá uma ordem para os homens. Ele diz aos homens que habitam na terra, e quem faz a imagem são os homens. Os homens é quem fazem a imagem, olha só, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, diferente daquela imagem que Nabucodonosor havia erigido, que era uma estátua imóvel, uma estátua que, como qualquer outra, né, que não fala, que não cheira, não respira, essa aqui é uma imagem diferente. É uma imagem que é dito aqui que o falso profeta recebeu o poder, né, de conceder espírito a essa imagem, para que a imagem da besta falasse. E quem é que faz que sejam mortos os que não adoram a imagem? É a própria imagem. E fizesse que fossem mortos, né, o sujeito aqui é a própria imagem. A imagem da besta é quem faz, né, que sejam mortos os que não adoram a imagem da besta. E logo na sequência, no versículo 16, nós vemos aqui que o falso profeta ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja todo tipo de pessoa, desde o mais rico ao mais pobre, né, porque aqui pobres aqui poderia também ter sido traduzido como mendigos, ou seja, do mais pobre, mais miserável de todos até o mais rico, o livre, o servo, todos, pequenos e grandes, sobre todos lhe seja posto um sinal ou uma marca na sua mão direita ou nas suas testas. E aí diz o motivo, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, né, a marca, né, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E aqui é uma passagem que gera muita, né, controvérsia, é um monte de especulação. Assim, ó, quem sabe a passagem bíblica que mais tem especulação é em cima dessa passagem aqui. Né? Porque cada vez que surge alguma coisinha assim, isso aí é a marca da besta. Quando deu a vacina da Covid, a vacina da Covid era a marca da besta, tinha gente dizendo. Quando surgiu o cartão de crédito era a marca da besta. Quando tinha lá, antigamente, né, código de barra, não que não tenha mais hoje, né, mas eu digo assim, né, quando ele surgiu, né, logo na sequência, o código de barra é a marca da besta. E assim por diante, né, candidatos à marca da besta tem aos montes aí, né, se for começar a listar, assim, tudo aquilo que já, né, colocaram que poderia ser a marca da besta, né, é uma lista grande, né, mas uma que também é bem famosa, assim, né, a questão do chip, né, de ser implantado um chip na mão, um chip na testa e tal, e tudo mais. E só que, independente, meus irmãos, de como é que vai se dar, tá, a marca da besta aqui, é interessante nós observarmos, é importante nós observarmos algumas características para não sermos enganados. Por quê? Porque é uma coisa um pouco complicada.
Cada presidente que é eleito lá nos Estados Unidos é o anticristo. Na época, né, na época do Obama, o Obama era o anticristo. Depois, quando o Trump se elege, o Trump é o anticristo. Quando o Biden se elege, o Biden é o anticristo. Cada presidente dos Estados Unidos é o anticristo. Outros dizem, não, o Papa é o anticristo. Né? E fica ali sempre, né, um chutômetro, né, tentando, né, identificar, o fulano é o anticristo e tal. O que é importante nós fazermos? É óbvio que vai surgir um homem um dia que vai ser o anticristo. Vai surgir um homem que será o falso profeta. Vai surgir uma marca, vai surgir uma imagem da besta que vai se exigir que seja adorada. Só que não cabe a nós ficar ali divagando e no chutômetro de como é que é essas coisas. A gente precisa olhar para aquilo que está escrito e perceber o cumprimento do que está escrito, para daí poder identificar quando de fato será ou não será. Não ficar querendo pescar qualquer coisinha e já alardear. Porque isso, meus irmãos, em vez de ajudar, prejudica. Prejudica muito. Porque pensa, cada vez que surge isso aí é o anticristo, cada vez que surge uma coisa, né, ali, uma vacina, um cartão de crédito, isso, o Pix, né? Pix, ultimamente, né, estavam dizendo que era a marca da besta e tal. Então, assim, cada vez que surge uma coisa, né, daí vai lá e as pessoas ficam dizendo que aquilo é a marca da besta, que aquele é o anticristo e tal. O que isso vai gerando? Isso vai cauterizando, meus irmãos, a consciência das pessoas. E daí, imagina se isso vai e continua assim. Quando de fato acontecer, quando for, né, verdadeiramente daí o anticristo, o falso profeta, a marca da besta e tudo mais, o povo, muita gente já vai estar tão assim, né? É a mesma história, né? Daí quando vão estar falando, isso aí é o anticristo. Quando for mesmo, muita gente vai estar, minha vida toda eu fiquei ouvindo essa história, que é o anticristo, que é a marca da besta, que é isso. E aí muita gente, né, não vai dar nem ouvidos. Porque de tanto que já foi, sabe, né, um monte de gente imatura, um monte de gente, muitas vezes até de fato enganadores mesmo, propagando, né, coisas que não eram como sendo. Tanto o anticristo como marca da besta e tudo mais. Então, para nós podermos, né, saber aqui, quando surgiu o anticristo, o anticristo ele vai, por 42 meses, ter poder sobre o mundo inteiro, meus irmãos. Então, enquanto não surgir um governante mundial que tenha poder sobre o mundo inteiro, não é ainda o anticristo. Enquanto esse governante mundial não estiver envolvido a ele a adoração e exigido que todos os povos, todas as nações adorem a este homem, quer dizer que não é ainda. Ou pelo menos não é ainda a fase da grande tribulação. Porque isso aqui, adoração ao anticristo, né, a marca da besta, a imagem da besta, tudo isso acontece quando, meus irmãos? Acontece num período restrito de 42 meses. É o período da grande tribulação. Então percebam, não vai ter marca da besta antes da grande tribulação. Não vai ter adoração à imagem da besta antes da grande tribulação. E todas as coisas elas vão acontecer juntas. A marca da besta vai ser imposta juntamente com a adoração à imagem da besta. Então, enquanto não houver uma marca estabelecida, onde juntamente com isso também tem a adoração à imagem da besta, e uma adoração à própria besta e ao dragão, enquanto não houver todas essas coisas juntas, quer dizer que não é ainda. Podem ser ali protótipos, pode ser uma espécie de, né, algum treinamento, algum tipo que aponte para, né, um cumprimento final, mas não é ainda o cumprimento das profecias. Então, essas coisas precisam acontecer juntas, meus irmãos. Isso que não vai estar acontecendo, né, uma hora vai ter, depois outra, não. Isso que tudo vai estar acontecendo junto no período da grande tribulação. O povo de Deus sendo perseguido. A igreja de Deus, o evangelho sendo perseguido ferrenhamente, como nunca houve uma perseguição tal antes. Então, o contexto onde vai haver a marca da besta é o contexto da grande tribulação, o contexto da maior perseguição ao povo de Deus que jamais houve. Então, enquanto não houver essa perseguição, quer dizer que qualquer suposta marca que surja não é ainda.
Agora, essa marca, tem gente que diz, né, que ela não vai ser literal, né? Tem gente que entende que essa marca que ela é apenas espiritual. E diz que a marca na testa e na mão, né, falaria do entendimento, né, da mentalidade da pessoa, e a mão as obras. Só que o que acontece? É óbvio que aqueles que receberão a marca da besta, eles estarão identificados com o anticristo, tanto na sua mentalidade como nas suas obras. Isso é uma coisa óbvia. Só que a marca ela não é simplesmente uma mentalidade e as obras dos homens. Porque por uma mentalidade e por obras, tu define quem pode comprar ou vender? Não, meus irmãos. Não funciona assim. Não vai chegar no mercado lá no período da grande tribulação e eles vão fazer uma listinha ali de coisas. Né? Bah, deixa eu ver aqui. Tem alguém que mente, que desobedece os mandamentos de Deus, né, para poder, né, ver se pela tua mentalidade, né, fazer todo um questionário ali para saber se a tua mentalidade, se as tuas obras estão de acordo, né, com uma oposição a Deus, assim, para tá, fechou o checklist, né, então pode entrar e comprar. Não vai ser assim. É óbvio que vai haver uma marca, sim, literal, na testa ou na mão. Uma outra coisa, vai ser um chip? Entendo eu que não, meus irmãos, porque um chip, como o pessoal fala de chip, né? Eles sempre colocam como sendo introduzido dentro do corpo, por baixo da pele, ou por baixo, né, da pele na testa, uma coisa assim. Só que, o que é dito aqui? Posto um sinal, né, ou uma marca, na sua mão direita ou nas suas testas. Quando fala assim, ó, na sua mão ou nas suas testas, esse na aqui, ou nas suas testas, no grego nós temos a expressão epi, nos dois casos. Epi. Epi, ele pode ser traduzido como sobre, e não sob, de baixo. Sob é de baixo, sobre é por cima. Então, por exemplo, tem ali aquele notebook, ele está na mesa. Eu dizer que ele está na mesa é a mesma coisa que eu dizer que está sobre a mesa. Quando eu digo que o notebook está na mesa, ninguém entende que ele está debaixo da mesa. Todo mundo entende que na mesa é sobre a mesa. Então, nesse mesmo sentido é que o sinal ele estará na mão direita, na sua mão direita ou nas suas testas. É sobre e não por baixo. Então, não é um chip por baixo. É sobre, vai ser algo visível. Será algo visível. Agora, se vai envolver tecnologia, como a de um chip, no sentido de uma espécie de tatuagem tecnológica, alguma coisa nesse sentido, aí é outra questão. Pode ser, provavelmente, quem sabe, venha a haver isso, algo assim. Né? Venha haver alguma tecnologia ali de compra e venda ali né, misturada nisso. Isso é possível. Né? Quem sabe até provável. Né? Mas também pode ser que não haja nada de tecnológico. Pode ser que continue se operando, né, compras e vendas de outras formas, né, e ali seja apenas, né, a marca como uma identificação, né, de que tu pode negociar. Daqui a pouco não haja necessariamente tecnologia envolvida nessa marca. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é como o inimigo ele gosta de imitar as coisas de Deus, né? Então nós temos aqui vamos fazer uma comparação entre aqueles que são selados por Deus e aqueles que são marcados, né, pelo diabo, pela besta. Né? Para começar, até aí nós temos um ponto onde alguns interpretam que a marca da besta seria espiritual, que não seria visível, né, uma vez que aqueles que são selados por Deus, o selo ele não é visível. Só que para começar, nós temos palavras diferentes. E até é interessante isso, né, porque lá a palavra, né, para os selados, né, o selo, né, a palavra para selo é esfrages, os frages. E então, quando nós temos aqui em Apocalipse, no capítulo 7, né, por exemplo, nós temos aqui aqueles que são selados, né, com o selo de Deus. No versículo
no versículo 2, Apocalipse 7, diz assim, ó, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E, então, esse selo aqui, né, é a palavra sfragda, né, pelo menos no versículo 2, né, selo do Deus vivo, né? Então, o selo aqui, sfragda. E já agora, a palavra, né, para sinal na sua mão direita, nas suas testas, aquele que tiver o sinal, né, ou o nome da besta, né, que é uma palavra que pode ser traduzida como marca, né? Até a gente ouve bastante falar marca da besta, né, ou o sinal da besta. A palavra é charagma. Charagma é a palavra, né, no grego para sinal ou marca, né, da besta. E qual que é a diferença entre os dois? O selo, ele tem um significado de dar autenticidade, né, de demonstrar o pertencimento, né, de algo, de manter algo oculto, preservado, né? Por exemplo, uma carta que era selada, né, e que só aquele que queria receber a carta que poderia, né, abrir o seu conteúdo, né, ter conhecimento do seu conteúdo. Então, o selo, né, ele transmite essa ideia de segurança, né, e da autoridade, né, de Deus, assim, esse pertencimento a Deus. Agora, charagma é uma palavra diferente. É uma palavra que essa marca aqui, ela não é a mesma que é usada para selar, né? Mas ela é uma marca que ela pode... É mais semelhante, por exemplo, quando tu pega o gado, né, e marca o gado com ferro quente, né, e deixa aquela marca, né, de propriedade ali no gado, assim, com ferro quente, é semelhante a isso. Né? Tipo, se fosse num contexto de marcar o gado com ferro quente, poderia se usar charagma, mas não se usaria o termo para selo. Não se usaria o termo para selo no caso de marcar, por exemplo, gado, na época, né, que podiam fazer a marcação num escravo, um soldado que pertencia a alguma legião, né, que era muitas vezes marcado, né, com ferro quente, assim. Muitas vezes essa marcação que acontecia dessa forma, né, o termo ela sempre era charagma, e não o termo para selo, aquela pessoa foi selada, né? Não. Então são duas coisas diferentes. E aí, então, aqui nós temos, né, essa marca, né, sendo posta ou na mão direita ou nas suas testas, né, que justamente, né, não vai ter escapatória, né, que ou a pessoa vai colocar na mão direita e quem não tiver mão, se for o caso, vai colocar na testa. Né, não tem, vamos dizer assim, desculpa, né? Não vai haver desculpa naquele tempo. Quem não adorar a imagem, quem não receber a marca, o que vai acontecer? Serão mortos. Né? O que nós vemos, por exemplo, mais adiante aqui? Esses, por exemplo, é interessante, né? A gente vê lá os 144 mil que não receberam, aliás, que eles receberam o selo de Deus, mas o que acontece com eles? Eles não recebem a marca de Deus. Nós já vimos quando a gente viu lá em Apocalipse 7, os 144 mil, que eles apontam para a igreja do Senhor. Mas, de maneira especial, para a igreja do Senhor que vai estar presente na grande tribulação. Tanto que são selados, né, para não serem, justamente para não serem afetados pelos juízos de Deus, né, que estarão vindo sobre a terra. E aqui nós vemos no capítulo 14 agora, versículo 1 em diante, diz assim, ó, olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então nós podemos aqui claramente identificar esses mesmos 144 mil com aqueles que foram selados. Aquele selo, né, que havia lá no princípio, né, lá no capítulo 7, aqui ele não é descrito como um selo, mas ele é descrito como escrito o nome de seu pai. De maneira semelhante, né, quando a gente vai ali, a marca da besta, né, tem assim, ó, porque no versículo 17, de 13, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, tu vê,
o sinal, né, a marca, ou o nome da besta. Porque o nome da besta é uma das coisas que pode estar escrito na mão ou na testa. Não apenas uma marca. Pode ser o nome, pode ser o sinal, ou pode ser o número do seu nome. E aqui nós temos, né, lá primeiro, né, o selo, né, lá no 7, mas aqui é dito que eles tinham escrito o nome de seu pai. Aí depois diz assim, ó, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Né? Então aqui nós vemos então esses 144 mil que eles estão o quê? Tocando harpas, né, diante do Senhor, diante do Cordeiro, no Monte Sião. Onde é esse Monte Sião que está sendo descrito aqui? Ele não é o Monte Sião terreno, na Jerusalém aqui da terra, mas ele é o Monte Sião celestial. Vamos ver onde é que a gente identifica esse Monte Sião aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E versículo 22. Diz assim, ó. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Olha só, que estão inscritos nos céus. Isso fala o quê? Do livro da vida. Né? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nessa Sião, que é dito assim, ó, chegastes ao Monte Sião, versículo 22, né? Chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O que é isso? Isso aqui também é, versículo 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. E é onde estão atualmente, né, antes da vinda de Cristo, ou seja, antes da ressurreição, porque a ressurreição dos mortos vai se dar na vinda de Cristo. Então, antes da ressurreição, na presença de Deus estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. E aqui nós vemos, então, em Apocalipse 14, o quê? Esses 144 mil, que eles foram preservados do quê? Foram preservados dos juízos de Deus. Mas eles não foram necessariamente preservados da guerra da besta contra eles, da perseguição e da morte. Então eles morreram. Lembra que lá no capítulo 6, quando a gente leu sobre os selos, no 5º selo diz assim, ó, até que se complete o número dos seus irmãos. Vamos ler ali, Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Até que se completasse o número de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Um número que dá a entender, então, um número específico, um número completo. Então, por isso, esses 144 mil, ele aponta para essa completude, para esse número completo daqueles que haveriam de ser mortos como aqueles já haviam sido. E aí, olha só, vamos ir um pouco mais adiante aqui. Capítulo 15, versículo 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Percebam, irmãos, que aqui é a mesma visão. É a mesma visão lá dos 144 mil. São os mesmos que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Mas que tipo de vitória foi esta? Eles o venceram quando não amaram as suas vidas, mesmo em face da morte. Como é que eles venceram? Como nós vemos ali no capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, ao morrer, assim como Cristo ao morrer venceu, os santos de Deus, ao morrerem e não se deixarem ser marcados, não adorarem a besta, dessa forma que, se nós tivermos que enfrentar esse tempo, nós venceremos. E aí nós venceremos e estaremos diante de Deus, né, tocando harpas na sua presença. E diz assim, cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Olha mais adiante aqui, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha no 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos esses que morrem ao não se deixarem ser marcados, ao não adorarem a imagem da besta, todos estes são vitoriosos, porque ressuscitarão. Nós ressuscitaremos, se tivermos que enfrentar esse período e morrermos, nós não precisamos temer. Nós podemos nos alegrar, porque nós ressuscitaremos, reinaremos com Cristo 1000 anos. Seremos de maneira especial, reis e sacerdotes com Ele. E aí, eu queria agora fazer, uma conexão lá com as cartas às igrejas. Porque, olha só, nós vemos ali então estes, que vencem a besta, justamente pelo fato de não se deixarem ser marcados, preferem a morte, não adoram a sua imagem. Então, por isso, que saem vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome. Quais são as características desses que vencem? Eles têm o nome do Pai escrito nas suas testas, como a gente viu ali no 14:1. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, com ele 144.000, em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Nós vemos que eles ressuscitam, na vinda de Cristo eles ressuscitam, reinam com Cristo durante 1000 anos, e ao ressuscitar, ao fazer parte da primeira ressurreição, é dito claramente que a segunda morte não tem poder, não tem autoridade sobre eles. Isso é dito claramente ali no Apocalipse 20. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quando nós voltamos lá para as cartas das igrejas, é interessante que tem 2 igrejas que elas não recebem repreensões. Quais são essas 2 igrejas? Primeiro, a igreja de Esmirna. Vamos ler ali rapidamente a carta à igreja de Esmirna e ver como ela se encaixa, de maneira tão, tremenda assim, para a igreja fiel do Senhor que estará vivendo durante a grande tribulação. E eu espero que nós, se tivermos que enfrentar esse período, sejamos uma igreja semelhante a esta. Diz assim, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, se nós formos mortos, nós também, juntamente com Cristo, nós reviveremos. Versículo 9, conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Perceba que nessas 2 igrejas vai fazer menção àqueles que são a sinagoga de Satanás. Porque aqueles que recebem a marca da besta, que adoram a imagem da besta, esses são a sinagoga, ou seja, a igreja de Satanás. Versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha isso. Não receberá o dano da segunda morte. Agora, vamos lá para a carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, capítulo 3, versículo 7.
escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, mesmo em face da morte, nós não negaremos o nome do Senhor. Vamos guardar a palavra do Senhor. Olha o versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. E aqui, no que tange a um testemunho profético quanto aos tempos do fim, do período do anticristo, os da sinagoga de Satanás são os seguidores da besta. São os que recebem a marca da besta. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meus irmãos, qual vai ser a maior tentação de todos os tempos? Justamente é receber a marca da besta, adorar a imagem da besta. Essa é a maior tentação. Tanto que aqueles que resistem a essa maior tentação são de maneira especial mencionados. Nós vimos ali capítulo 15, a menção a estes, capítulo 20, a menção a estes, dizendo, né, que eles venceram a besta, a sua imagem, o seu sinal, a sua marca. Então essa é a tentação que todo mundo vai sofrer. Mas que aqueles que são fiéis a Deus serão guardados desta hora. Não guardados no sentido de não serem tentados, mas é que Deus vai dar o escape. E nós não iremos cair nessa tentação de receber a marca. Nós não vamos receber essa marca. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele, olha isso, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então aqui essa escrita, né, que será feita sobre nós, justamente nessa conexão com Apocalipse 14 ali. Olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Versículo 13, cantavam como cântico novo diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Mais uma vez aqui, quem é que está cantando aqui? Os 144.000. Né? Cantando um cântico novo, tendo harpas, né? E aqui é dito que eles foram comprados da terra. Né? O que nós vimos lá no início, capítulo 5? Olha só, capítulo 5, no versículo 8 e 9. Diz assim, ó, e o 10 também. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha só, os 4 animais e os 24 anciãos com harpas nas suas mãos. Cantavam um novo cântico, dizendo, versículo 9, ó, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Opa! Os 4 animais e os 24 anciãos foram comprados para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Agora nós temos 144.000 comprados da terra, também com harpas nas suas mãos. E posteriormente nós vamos ver lá no versículo 15, né, todos aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, todos estes, tanto os 4 animais, como os 24 anciãos, como os 144.000, eles apontam para o quê? Para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Assim como nós vemos a Nova Jerusalém, uma cidade com 4 lados, né? Uma cidade em quadrado, que aponta para os 4 animais, com 12 portas e 12 fundamentos,
12 mais 12, 24, os 24 anciãos, e que tem um muro cuja medida é 144 côvados. E também 12.000 estádios, é a medida, né? 12.000 de cada tribo. Então tudo isso, né? Esses números, né, eles apontam para a Nova Jerusalém e apontam para que os 4 animais, os 24 anciãos e os 144.000 são a completude, a plenitude do povo de Deus. Olha só o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aqui é essa identificação com Cristo, que foi, né, o homem virgem e que não se contaminou jamais. Não, diz assim, ó, versículo 5, por exemplo, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quem é aquele que é irrepreensível diante do trono de Deus? É Cristo. Não há homem na terra, por mais justo que fosse, por mais santo, né, que fosse, que pudesse, por seu próprio mérito, ser irrepreensível diante do trono de Deus. Então isso fala de uma justiça imputada, a justiça de Cristo, imputada a nós pela fé. Então nós, diante de Deus, diante do trono de Deus, Deus ele considera que na nossa boca não se acha engano, e nós somos irrepreensíveis diante do seu trono, pela fé em Cristo, meus irmãos. Isso se dá. Nós somos vistos, né, nessa união com Cristo aqui. E ele diz assim, ó, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprados como primícias. O que é dito em Tiago? Carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Versículo 18. Diz assim, ó, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Deus, a todos nós, a todos aqueles que nasceram de novo, que foram gerados pela palavra da verdade, esses são feitos o quê? Primícias das suas criaturas. E aqui nós vemos que esses 144.000 são primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós vemos aqui que foram comprados, né? Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Ou antes, né? 144.000 que foram comprados da terra. Agora nós vemos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E depois no capítulo 7 de 1 Coríntios, né, no versículo 22 e 23, diz assim, ó, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, meus irmãos, aqui, essa referência, né, novamente aos 144.000, ela aponta para a igreja do Senhor. Assim como lá nós tínhamos 12 portas, né, com os nomes das 12 tribos, e tínhamos 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos na Nova Jerusalém. Nós temos uma referência, né, aos 144.000 como das 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui, 144.000, novamente fazendo referência aos 144.000, só que com menção alguma, né, de israelitas, judeus e tal, apenas, né, como aqueles que são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Quem eram aqueles que todo o tempo, na época que Cristo estava aqui na Terra, né, quem eram aqueles que seguiam Jesus, aonde quer que ele ia, eles estavam indo junto? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram aqueles que seguiam o Cordeiro para onde quer que ele fosse. Por isso, né, a cidade tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, 12 portas com o nome das 12 tribos. Assim como 144.000, 12.000 de cada tribo, mas também esses 144.000 aqui que tem essa ligação, podemos dizer assim, né, com os apóstolos. Mas tudo isso é o quê? É para simbolizar, para representar
a igreja do Senhor, todo o povo de Deus, e não apenas uma parte dele. E, aliás, não apenas, né, como alguns interpretam, né, 144 mil judeus literais nos tempos do fim, né, 12 mil de cada tribo. Tá? Essa visão, né, que é característica, né, dos dispensacionalistas, né, não entendo que ela faz sentido à luz de todas essas passagens, né, essas associações que nós podemos fazer, né, dentro da própria Escritura, né, onde nós sabemos que a regra para a interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Então, aqui, que nós finalizamos, então, por hoje, né? Peço que os irmãos, assim, estejam se fortalecendo no Senhor, sabe? Buscando cada vez mais a presença do Senhor, ser cheios do Espírito Santo, porque se coisas pequenas hoje tu vai caindo, te tiram da presença de Deus, o que será quando vier a maior tentação sobre este mundo? Então, que tu possa desde já, não esperar para quando acontecer as coisas, daí estar buscando o Senhor. Não podemos ser como aquelas virgens loucas, né, que não tinham azeite de sobra. Né, quando chegou o tempo, né, quando chegou a meia-noite, aí o azeite começa, né, a lamparina começa a se apagar, né, porque não tinham azeite de reserva. Nós possamos ser como aquelas virgens sábias, que tinham azeite de sobra, que quando chegar o tempo, não vamos precisar estar daí correndo atrás de um tempo perdido que não teremos mais. Que vamos aproveitar enquanto é tempo para sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo, edificados, fortalecidos, tendo conhecimento da palavra do Senhor, sabe, estarmos aptos, né, para reconhecer quando as profecias se cumprirem e não sermos enganados por qualquer charlatão, qualquer falso profeta que se levanta aí. Uma outra coisa daí sim eu quero finalizar com isso. Aqui fala assim, estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, né? E justamente falando sobre essa questão de engano e tal, Paulo, ele fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 2 e 3, ele diz assim, só o versículo 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, que nós possamos, sabe, estar assim, né? Sermos apresentados diante do Senhor como uma virgem pura, não maculados com a fornicação, né? Seja física, seja espiritual, né? Idolatria, né? Mas que possamos saber nos conservar puros, que viemos a nos arrepender de cada pecado e nos voltarmos com todo o nosso coração para o Senhor. Possamos nos apresentar diante do Senhor como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Nos tempos do fim, justamente a tentação vai ser o quê? Assim como nas cartas, nas igrejas, tinha ali uma Jezabel, tinha uma doutrina de Balaão que queria conduzir o povo ao quê? A adoração aos ídolos e a fornicação, que era uma prática que estava ligada à adoração. E só que nós precisamos o quê? Nós precisamos nos manter virgens, ou seja, puros para um único marido, que é Jesus Cristo, adorando somente a Ele, não adorando a nenhum outro, somente a Ele. Então que, no versículo 13 diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós viemos a nos guardar.
para não termos o nosso entendimento, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, nossas mentes corrompidas pelo engano, mas que venhamos estar cada vez mais firmados na verdade. Quando vier, quando de fato acontecer, se tivermos que passar por esse tempo, onde surgir, né, a marca da besta, onde surgir, né, a adoração, a imagem do anticristo, que nós venhamos a resistir, que venhamos a ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Podem fazer alguma coisa contra os nossos corpos, mas nós não serviremos, nós não adoraremos a outro Deus além de nós. Amém, meus irmãos?